O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Sejam todos bem-vindos ao Tacada de Mestre lá de Orlando. É isso mesmo, Neves? Estamos internacional. Tacada de Mestre diretamente da Disney, é isso? Disney, Colette, não podia deixar de passar aqui e dar um alô. Estamos de férias, mas parece que hoje a bancada está reforçada aí, né? Então, Garuti aqui, ó. Garuti, todas as fichas apostadas em você, hein? Puta responsabilidade, hein, meu? Vamos tentar, né? Que isso. E não é por nada, não. E olha só quem está aqui hoje com a gente. Afonso, cara vai de... Meu, eu não vou assistir online, confesso que não. Estou aqui aproveitando o momento de férias, mas só passei para dar um alô para todo mundo. Mas, ó, hoje essa live tem tudo para pegar fogo, hein, Colette? Ô, Neves, por que você não deixa o teu background só para a gente dar uma olhada e dar só uma energia do que está acontecendo aí no parque? Tira esse fundo, pô. Cara, eu tô aqui no telefone, aqui numa conexão muito louca, mas eu mando para você, não consigo tirar aqui, Colette. Aqui é o BIOS total, bichinho ignorante operando o sistema, cara. Mas tá muito legal, puta, tudo muito organizado. Aliás, subi um post hoje de madrugada falando sobre a organização dos parques, da programação, da experiência do consumidor. Cara, é tudo nos mínimos detalhes. Custa caro? Sem dúvida, custa caro, mas a experiência é incrível. Mas a gente vai falar bastante disso quando eu voltar. Hoje, quem está aqui é o Afonso. O Afonso vai dar um show aqui sobre empreendedorismo na segurança. Sem dúvida. Vamos falar. Na realidade, eu fui provocado a falar, e até você disse que o Garuti tinha tentado tratar esse tema também. Como é que era? Que era a venda de vigilância no metaverso em período de pandemia. Mais ou menos por aí? Ele, na verdade, ele criou o produto. Pois é, vamos colocar em prática agora, vamos ver se ele tem aderência para o mercado e vamos seguir adiante. Vamos embora. Neves, obrigado, meu irmão. Fica tranquilo, curte a pequena aí, dá um beijo na esposa e deixa que a gente toca por aqui. Garuti, está contigo, hein? Valeu, Garuti. Vou tentar, hein? Divirta-se aí, Neves. Abraço. Valeu. Valeu. Sejam todos bem-vindos oficialmente ao Tacada de Mestre. Hoje eu vou fazer a rodada dupla junto com o Garuti, entrevistando esse grande empreendedor, Afonso Oliveira, CEO do grupo Anjos da Guarda, que eu tive a honra de conhecê-lo aqui em São Paulo, no Bootcamp, né, Afonso? Isso aí. Foi um prazer para nós, né, ter essa experiência aí, uma troca de energias muito bacana, um grupo fantástico, e eu aprendi muito, certamente nós vamos voltar para os próximos. É isso aí. Seja bem-vindo ao Tacada de Mestre. Garuti já passou por aqui como convidado ilustre para fazer perguntas, então ele já é da casa. Então, Garuti, bem-vindo, valeu por fazer a vez aí do Neves hoje, a responsabilidade subiu. Então, meu amigo, eu quero ver os seus dotes hoje, não só de empreendedor, mas de apresentador do Tacada de Mestre. E já te falo, se fizer bonito, eu vou falar que eu também vou tirar férias, você vai tocar junto com o Neves esse programa aí por um período, hein, que eu quero tirar férias. 2 anos puxando direto, sem férias. Eu ainda não tive nenhuma interrupção ainda, então estou aí na vibe. É isso aí, eu acho que a minha internet vai começar a falhar daqui a pouco, né? Isso é muita responsabilidade. Mas vamos lá, vamos ver quem já está aqui com a gente. Eu estou conectado no celular porque deu um bug no computador e estou no YouTube aqui no computador de casa. Então vamos ver quem chegou primeiro aqui. Fideli falando boa noite a todos. Altair Ferreira, olha aí, o Altair, cara, que eu tive a honra de trabalhar junto. Hoje é
executivo do Grupo Anjos da Guarda, Aline Souza, Viviana Andréia, pessoal da Anjos da Guarda colocando um anjinho aqui no nosso chat, todos bem-vindos da Anjos da Guarda aqui no Tacada, o Rogério de Souza Freitas, Vanessa Pereira, Cristiano Miranda, Tirley Oliveira, essa galera eu tenho certeza que é da Anjos da Guarda. Porque Meu time está todo aí. Isso aí. Vai pagar hora extra hoje, hein? Vou pagar hora extra, ué. Isso aí. O Jorge Kaiser também por aqui, outro bootcamper, Alessio Lazarotto da Heineken por aqui, Propaganda Inteligente por aqui, todas as quintas com a gente, Margarida Medrano, bootcamper também, Ananda Carvalho, Eduardo Jacome, grande Zé Andrade Neto, a fera por aqui, Luana Gomes, André Bertol, Pedro Nicodemos, Zé Roberto da Techboard, outro bootcamper na área, o Tirley já falei, e a galera vai entrando aos poucos. Então, galera, é o seguinte, hoje o bicho vai pegar, bate-papo de empreendedor, hein? Eu talvez sou o menor da turma aqui, então eu vou ficar por último para responder quando me nocautearem. Então, a porrada aqui é nesses dois caras aqui, Afonso Oliveira e Garuti. Mas como nosso convidado, Garuti, você está fazendo a vez do Neves, é o Afonso, as honras são todas deles. Afonso, bem-vindo ao Tacada de Mestre, conta pra gente quem é esse empreendedor que eu tive a honra de conhecê-lo aqui, o mineirinho que ficou quietinho e que aos poucos foi se soltando e deu uma aula no bootcamp. Quem é o Afonso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, é um aprendizado sempre muito interessante que você partilha conosco aí. O Afonso é um mineiro de 54 anos, eu sou de Montes Claros, mudei para cá, para Belo Horizonte aos 9, sou casado, tenho uma filha, e há 34 anos eu, de forma incipiente, criei uma estrutura, no primeiro momento, para trabalhar com eventos, e a coisa foi ganhando musculatura, foi gerando um nível de organização, e hoje nós somos o Grupo Anjos da Guarda. São 3 empresas, com vigilância patrimonial, serviços e toda a parte de eletrônica. Nós somos hoje 1.300 pessoas e atendemos ao mercado privado, não temos, aí por opção comercial, atendemos exclusivamente ao mercado privado aqui em Minas Gerais. Afonso, para a gente só começar dando aquele inputzinho, né? A gente falou sobre o tema para a gente discutir hoje sobre compliance, mas antes disso, a gente entrar nesse tema polêmico, eu vou pôr bastante pimenta nesse tema. Eu queria escutar o Garuti. O Garuti também tem uma história bonita de empreendedor, para quem não conhece ele. Tive a honra hoje de falar que esse cara é mais do que um amigo, é um irmão que a vida me deu. Eu tive a honra, o Afonso, de atendê-lo por 2 vezes, sendo comercial em 2 empresas diferentes. E hoje ver esse cara com essa empresa, que é uma referência aqui em São Paulo, é muito gratificante. Então, hoje aqui, 2 grandes empreendedores, sérios, e a gente vai entrar já no assunto compliance. Mas antes disso, Garuti, explica pra gente, quem é Antônio Garuti? Vou mais uma, né? Bom, sou ex-militar, como a maioria aí do setor de segurança aqui de São Paulo, né? Só que eu sou um pouquinho fora da curva, aí, né? Praça, né? Tudo oficial, tal, tudo comando. Eu sou o cara que executava. Gostei da garrafa, hein, colega? Essa garrafa aí é bonita. E houve oportunidades na vida que a gente não pode deixar escapar, né? Será que o compliance permite eu tomar água nessa garrafa bonita aqui, ó, Afonso? Permite, claro, lógico. Antes, você sabe que antes não permitia, mas agora permite. Eu posso até dizer que sinto orgulho de ter uma garrafinha bonita dessa. A Vanessa, que tá participando conosco aí, vai te mandar um squeeze nosso aí também. Tá? Você vai dividir o tempo entre o Garuti e a Anjos da Guarda. Muito bom. Se isso fosse mudar alguma coisa, né, cara, um brinde fosse mexer com a ética do cara, nós estamos mortos, né? Isso aí não tem nada a ver. Então, assim, eu aproveitei algumas oportunidades na vida. Hoje sou formado em gestão de segurança. Meu professor aí, Colete, foi uma das matérias. Foi estratégia, né, Colete? Foi empreendedorismo e estratégia de negócios, isso aí. Me formei agora pós-graduado na GV. Então, aquilo que eu costumo falar, né, as oportunidades aparecem, mas a gente tem que estar preparado. Se não está preparado, tem que procurar se preparar, porque às vezes a gente assume alguns desafios antes de estar preparado. Isso é fato, a gente tem que ter humildade para isso. Mas tem que ter força e garra para buscar. Então, a gente está aí empreendendo aí há mais de 12 anos já. Estou no ramo de segurança há 25 anos também, já faz bastante tempo, entre Forças Armadas e privada. Tive o privilégio de trabalhar aí e contratar o Colete. As empresas não eram muito boas, não, mas o Colete atendia. Você viu, né, Afonso?
Pois essa realidade aí desse mercado, de nós nos encontrarmos em vários momentos, você comentou aí a respeito do Altair, que trabalhou com você, ele responde hoje pela área comercial do nosso grupo. Então, é importante que a ética, que o relacionamento permeie aí o melhor nível possível, porque você não pode deixar as portas fechadas. Eu acho que esse é um princípio básico do nosso segmento. Sem dúvida. Não, na verdade, já que a gente entrou nesse assunto, informação de pessoas, né, eu me sinto orgulhoso em hoje tentar fazer com que o segmento melhore, né? Não só através do Bootcamp, mas através também de conteúdo que a gente solta diariamente. Claro que o Bootcamp veio para tentar profissionalizar o mercado, né? Tentar fazer com uma escola prática eleve o nível do mercado de segurança e facilities. E falando nisso, vocês dois são brilhantes, né? São dois grandes empreendedores que investem na qualificação profissional. Afonso, qual que é a importância, na sua ótica como empreendedor, essa questão de investir na qualificação dos seus profissionais? Né? Qual é o ganho e o benefício que o empreendedor tem em fazer investimento na sua linha de produção, que são pessoas? Bom, tem uma máxima que diz mais ou menos o seguinte: você corre o risco de investir nas pessoas e elas irem para uma empresa concorrente. Mas você também corre o risco de não investir e elas permanecerem com você. E aí talvez o retorno seja muito pior. Nesse sentido, vale muito a pena que você nivele o seu quadro por cima e, simultaneamente, tenha um ambiente para que as pessoas queiram permanecer na sua estrutura. Aí você conjuga o melhor dos mundos, que é a mão de obra qualificada e um ambiente saudável para as pessoas se sentirem à vontade de produzirem seu melhor. Muito bom. Garuti, você que também investe na qualificação do seu time, formou todo o seu time hoje lá com o Bootcamp, qual que é o grande receio do empreendedor quando ele forma alguém? Você ainda não teve nenhuma perda, né? Você não teve nenhum colaborador que deixou a FTEG para ir para o concorrente ou para se tornar o seu concorrente sendo empreendedor. O que passa na tua cabeça quando você investe alguns bons reais formando pessoas? Por quê? Putz, cara, é porque eu acredito na formação, no plano de carreira, né, no plano de oportunidade. Minha vida inteira foi assim, né, cara? Vieram as oportunidades e claro que eu não tive essa sorte, nem essa condição aí, ninguém me proporcionou esse investimento. Hoje a gente aqui no grupo, a gente acaba investindo mesmo financeiramente. Eu acho que acreditar em pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, né, Colete? A gente tem tecnologia também, mas a gente tenta aí humanizar essa tecnologia. Então, eu não tenho medo, não tenho receio nenhum e, cara, eu vendo isso para o cliente, eu trabalho internamente que o investimento em formação é fundamental. Não tenho dúvida nenhuma que isso dá certo. Eu não tenho medo de perder, não. Eu já perdi não para concorrente, já perdi para multinacional, mas foi até gratificante. O cara chegou na minha sala já chorando, né? Ir segurando a lágrima aí, porque ia embora, que era um salário muito maior, né? Não tem como segurar, mas você via que ele estava indo só pelo salário. Então, para mim, a resposta está aí. Bom, sem dúvida. Bom, eu posso dizer e sou testemunha, né? Eu acho que o investimento em qualificação profissional ele é preponderante não só no nosso mercado, mas para qualquer mercado. Eu acho que o empreendedor de verdade é aquele que forma, assim, pessoas e forma pessoas até para substituí-lo, né? Porque você é empreendedor para poder fazer outros negócios, né? Fazer com que esse país prospere, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza financeira, você vai ter que ter gente preparada, né? Eu acho que esse é o grande pilar de transformação de qualquer empresa. Acreditar que a transformação é na educação, né? Principalmente num país como o Brasil, continental e gigante. Mas entrando agora no assunto compliance, tema polêmico, o compliance de verdade, Afonso, na sua ótica, ele tem que ser desenhado dentro de casa ou com base no que tem lá fora no mercado? Na realidade, eu não vejo o compliance como um bicho de 7 cabeças, não. Porque o estar em compliance nada mais é do que você ter uma relação 360 graus com o seu colaborador, com a sociedade, com o governo, dentro de um bom padrão. E o que é muito interessante é o seguinte: o mercado hoje enxerga isso de maneira muito positiva. E qualquer empresa que invista em boas práticas, eu vou ampliar aí o leque de compliance, ela certamente conquista a atenção de mercado e passa a ser uma referência
né? Você comentou aí a respeito de colaboradores que vão para concorrentes ou que se tornam concorrentes. Na linha do tempo, eu salvo engano, 4 ou 5 ex-colaboradores nossos são meus concorrentes hoje. E o que eu acho interessante é que eu não identifico hoje no mercado nenhuma mazela na qualidade do serviço dessas empresas. Eles também têm uma boa relação com o mercado, eles também têm uma boa relação com seus colaboradores. Isso, num certo momento, serve para que você contribua, é o que você faz, Colette, para nivelar o mercado por cima, né? As boas práticas, se a gente pudesse multiplicar e pudesse concorrer sempre com empresas que têm boas práticas, que têm ali uma planilha de composição de custos, que não tem uma máscara para engessar, né, Garuti? Isso seria o melhor dos mundos para todo mundo. Garuti, nessa questão e já vamos começar sem crachá, hein? Então vamos coçar o bumbum na cadeira. Garuti. Não foi esse combinado, não. Ficar fazendo pergunta. Tem que fazer pergunta, cara. Aqui não tem filtro. Garuti, você acredita que o Afonso perdeu 3, 4 colaboradores para o mercado e hoje se tornaram concorrente? Tem alguma falha no processo aí ou é inevitável que isso vai acontecer não só com ele, como com você, comigo e com outras empresas? É difícil dizer, cara, mas eu não acredito em falha, eu acredito em escolha, às vezes, pessoas. É o que eu falei, tem gente que vai pensar só em dinheiro, tem gente que vai pensar, às vezes ele achou que estava estagnado, ou não concorda com alguma coisa, é gente. Né? Eu acho que se for pensar dessa forma, a gente não faz nada, nem empreende. Eu falo por mim, aí, quando eu recebi minha primeira ação trabalhista, eu quase fechei a empresa. Paga tudo certo, né? Benefício de ordem, faz diferente do que todo mundo faz, entrega acima da média, o famoso over delivery, e depois ainda assim toma uma ação trabalhista. Então, naquele momento lá, se eu fosse radical, eu até era um pouco naquela época, né? Ainda tinha uma cabeça meio militarizada, hoje a gente está bem mais moderno, eu teria fechado a empresa, porque é algo inconcebível para mim. Então, acho que não, acho que é ser humano, cara, não tem jeito, né? A gente nunca sabe o que está passando na cabeça dele, mas isso não pode ser um gatilho para desmotivar, nada disso. A gente tem que investir em pessoas mesmo, e com o tempo, é o que ele falou, a mesma questão do compliance, você vai conseguir ser diferente no mercado, vai ser reconhecido, isso é inevitável. Você tocou num tema interessante, Garuti, que é a questão da relação de trabalho e de uma ação trabalhista. No momento em que a gente recebe uma ação trabalhista, a gente faz um exercício interno. O que houve para que nós recebêssemos essa ação trabalhista? Nós erramos num processo, tem conexão com aquele contrato, o que nós podemos fazer para fechar essa torneira, vamos dizer assim, esse gargalo? E aí, nós fizemos esse exercício há uns anos atrás, isso contribuiu muito para a melhoria dos nossos processos, e hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos um processo lá que é o desligamento humanizado. Tá? A hora que nós vamos desmobilizar uma operação ou desmobilizar um colaborador, não é o momento de você lavar roupa. Pô, se a empresa já decidiu que não está bom para um ou para outro, a gente tem que transformar aquele momento no momento mais tranquilo possível. E isso é interessante, falando pegando o gancho para compliance, quando nós fizemos esse estudo, havia aí uma jurisprudência do TST que indicava que o adicional noturno deveria ser pago até o final da jornada. E nós mapeamos os nossos clientes, apresentamos isso para os nossos clientes e dissemos, olha, nós vamos ter que recompor esse custo, porque nós temos agora um fato novo, né, com essa jurisprudência consolidada no TST. E aí, a grande maioria dos clientes concordou, falou, não, é isso mesmo, nós vamos evitar esse passivo. Mas nós tivemos aí 2 clientes que não concordaram. E aí, peraí, eu sei que existe o risco. Eu tenho que estar em compliance com o meu colaborador. Isso é para ele. Né? Se o meu cliente não concorda, ele não pode ser meu cliente. Eu não posso obrigá-lo a aceitar isso, mas eu posso fazer a escolha e optar por não atendê-lo. Né? E assim nós fizemos. Então, o resultado disso é que a gente tem hoje um volume de ações trabalhistas muito inferior ao mercado, exatamente por causa desse trabalho desenvolvido. Né? E eu gosto muito do trabalho que nós fazemos, né? Nós no mercado de serviços, porque você sempre enxerga oportunidades de melhoria. Né?
A gente tem aquela máxima, o Colette tem uma conexão muito grande com a área comercial, a gente sabe que o fato de você vender mais não aumenta a sua margem, mas nós sabemos que quando você diminui o custo, é 100% margem. E isso a gente procura a cada momento identificar melhoria no processo, identificar pequenas rupturas para sair na frente e sobreviver, né? Porque esse mercado tem muito disso também. E nem sempre reduzir, a gente fala reduzindo, a pessoa já pensa em mandar embora, né? Já vem na cabeça, o cara manda embora, trabalha com menos pessoas do que deveria, o sistema fica ruim. Não tem nada a ver. Reduzir, às vezes, é renegociar, é melhorar o processo, como você disse, é fazer uma rota melhor de supervisão, é integrar algum sistema de segurança de supervisão remota, algum aplicativo que você controla melhor o resultado, ou até mesmo a melhoria do processo que o cara vai entregar mais. Né? Você não quer dizer nada. E estudar às vezes, né? Você falou bem aí. Tem que saber tudo bem na ponta. Eu sou a favor da planilha aberta, não sou contra, não. Tem gente que é contra, né? Eu tenho um amigo de longa data que ele falou, depois que começou a planilha aberta, as margens ficaram espremidas e tal. Cara, mas qual que é o segredo? Não tem segredo, é repasse. O segredo está naquele que não coloca o preço que deveria colocar na planilha aberta. E aí, principalmente, é desleal, né? Tem. E principalmente você promover uma entrega de valor, né? Sim. Eu parei de estudar quando era adolescente. E em 2009, eu tinha lá 300 e poucos empregados e vários deles não tinham concluído o ensino médio. E aí eu sugeri lá para o nosso RH que fizesse um estudo, né, para mapear essas pessoas. Pagamos as inscrições para que eles fizessem supletivos. Eu próprio me inscrevi para dar exemplo, né? Eu sempre tive um carinho muito grande pelo direito. E aí eu fiz vestibular antes de concluir o 2º grau, fui aprovado, aproveitei esse gancho, fui à Secretaria de Educação e consegui fazer provas especiais. O resultado foi que aos 40 anos eu ingressei numa faculdade de Direito, aos 45 anos eu ingressei numa faculdade de Direito, exclusivamente para aprender a errar menos. E isso tem sido de grande valia para a nossa organização. Né? Errar rápido, né, Afonso? Errar rápido, né? Errar rápido. Errado, não tem jeito. Tem que ser rápido. Cara, se a gente puder errar rápido, ou melhor ainda, aprender com os erros do mercado, né, você tem aí uma longevidade e uma redução da sua exposição. Né? Acho que esse é um princípio básico. Eu sempre falo, erre rapidamente, vencerá o jogo quem errar primeiro, porque não tem jeito. Com esse mundo em transformação, galera, não tem jeito. O ótimo inimigo do bom, e de fato a gente vai errar. O que não dá é para a gente fazer um plano de negócios, falar, cara, vamos esperar dezembro para ver o resultado, para pivotar o business, para mudar a estratégia. Cara, perdeu um ano, não dá mais tempo. Afonso, tem uma pergunta legal aqui do Eduardo Giacomi. Estimular o colaborador a pedir a demissão está dentro de compliance e é rentável para quem? Já começou a polêmica. Não tem nem o sentido de estimular, tá? A partir do momento que você identifica que ele não está contribuindo com o processo ou ele se sente desconfortável, essa relação tem que ser encerrada o mais depressa possível. Tanto estaria exposto do ponto de vista de relação interpessoal, relação de trabalho e o próprio compliance, o colaborador que força um desligamento, quanto, principalmente, acho que aí tem a questão do apelo econômico, o empregador que vai incentivar, ou que vai forçar. Né? Eu vi recentemente uma matéria falando de um gerente, salvo engano, do Bradesco. Esse gerente faleceu, a esposa recebeu agora uma informação de um acordo do TST. Esse gerente ficou 5 anos num corredor. Ele era gerente de negócios, tiraram todas as contas dele e ele ficou exposto. Ele era gerente no cargo, mas ele não participava de reunião gerencial, né? E o entendimento, né, do judiciário nesse caso foi que isso contribuiu para que ele morresse. Então ele foi indenizado. É inimaginável um negócio desse. Não tem cabimento, não. Tá? Erro graço. Isso aí. Eu concordo plenamente. Eu acho que é o seguinte, cara, a gente tem um país que eu falo aqui internamente, talvez até tenha alguns colaboradores da empresa que publiquei aqui no final do dia aí que eu ia participar. Nós somos um país assistencialista, né? Um país muito assistencialista. Nós somos criados de que o governo tem que dar moradia, o governo tem que dar assistência médica, o governo tem que dar... Cara, mas
tem que dar, mas você precisa se esforçar, né? Você precisa buscar isso, né? Então, essa forçação de barra do colaborador e também da empresa de fazer com que ele peça demissão, ou ele que vem aqui e fala, me manda embora, eu não concordo, eu tenho tudo a ver com compliance moralmente, para mim, não dá. É uma fraude com o governo, inclusive. É uma fraude. Se eu embora sem justa causa, ou porque ele causou algum problema e eu vou assumir a multa por esse motivo, eu estou fraudando o governo. Ele vai receber seguro-desemprego, que ele optou em sair do emprego, então não é justo. O seguro-desemprego é para quem não consegue emprego, não é para quem quer ficar desempregado. Quem quer ficar desempregado tem que assumir a sua parcela de responsabilidade, que é aí ficar sem seguro-desemprego, abrir mão do fundo de garantia, que é no pedido de demissão, porque também a conta não é muito diferente. O que muda é o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Simples assim. Agora então, nem o fundo de garantia, né? Porque agora você tem o tal do saque aniversário. Está sacando toda hora aí também, né? Então, é o seguro, que a gente sabe que, infelizmente, é cultural e é uma questão de educação que a gente tem que... Eu tento pulverizar aqui, multiplicar isso internamente, o máximo possível, para que as coisas sejam... Tenha compliance. Que compliance o que é? É ser justo, cara, ser equilibrado. Não pode ser desequilibrado. A empresa não pode ser penalizada e o colaborador também não pode ser penalizado. Os dois têm que ser o mais equilibrado possível. Eu acho que o acordo, nesse caso, é o melhor caminho. Esse novo acordo da CLT, quando as partes já não estão rendendo, o melhor caminho é o acordo. Mas esse acordo, ele é um acordo de difícil aplicação. Eu digo porque o próprio judiciário, a despeito de estar constando na reforma trabalhista, o próprio judiciário tem resistido. Nós fizemos até hoje um acordo nesse sentido. O sindicato laboral, que representou o trabalhador, tentou, ao máximo possível, forçar a barra, literalmente, para que nós o desligássemos, tá? E não tinha sentido. Tá? Como você falou, nós não teríamos por que arcar com esse custo, né? E ele, da mesma forma, tinha contribuído com a empresa e também buscava uma alternativa, ele ia sair do país, alguma coisa que o valha. Mas não está pacificado esse acordo do ponto de vista do judiciário, não. Infelizmente, não. Mas é uma ótima saída, sim. Afonso, então, mas é que a gente vai falar de judiciário aqui, nada que está escrito vale no judiciário, isso que é uma pena. Você tem que provar o tempo todo que você está certo, né? Você tem que materializar o que o colaborador está falando. Eu não estou falando mal do colaborador, deve ter vários aí, não é isso. Eu acho que as coisas têm que ser equilibradas entre as partes, né? Então, eu tenho feito alguns aqui, eu faço com raríssimas exceções, também não abro, tem que ser colaborador bom, né? O acordo tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser bom, tem que ser merecedor do acordo. Então, eu tenho feito alguns... Porque eu enxergo nisso uma oportunidade até de premiar um colaborador. E de retorno, né? De deixar a porta aberta. Eu tenho um colaborador, mentira, virou um amigo, tá? Ele trabalhou comigo durante muitos anos, ele foi supervisor nosso, ele foi técnico de segurança do trabalho, e ele foi para um cliente, ele era bolsista nosso no curso de engenharia, conseguiu a graduação, o cliente ficou encantado com o trabalho dele e um belo dia o convidou para trabalhar. Cara, ele tinha ficado comigo quase 10 anos. O esforço dele contribuiu para que nós tivéssemos uma entrega muito acima do que era esperado nos locais em que ele participou. Nos representou extremamente bem. Eu demiti, tá? Demiti até e paguei a multa de fundo de garantia. Por quê? Como um reconhecimento pelo muito que ele fez por nós. Então, acho que é uma oportunidade também do empresário poder fazer valer aí a máxima de que vale a pena você trabalhar direito, né? Claro que quando você não vai fazer isso com qualquer pessoa, mas aonde você tem uma entrega satisfatória, né? Porque errar é um negócio muito fácil, né? Mas você deve ter em mente o seguinte, não sei se meu pessoal já escreveu isso aí, eu adoro o erro novo na empresa, mas eu adoro o erro novo, né? Porque se o colaborador for omisso, ele não vai errar nunca. Em compensação, a entrega dele vai ser medíocre. Agora, se ele apresenta, se ele busca alternativas e eventualmente erra, e ele aprendeu, e a empresa aprendeu com aquele erro, você cria uma alternativa de operação que vai ser satisfatória para um caso similar no futuro. Então, nessa relação, ganha todo mundo, né? Acho que o bom colaborador merece esse tipo de reconhecimento também. Muito bom. Galera, é o seguinte, em meia hora de programa, agora o bicho vai pegar, então queria convidar você que ainda não está inscrito no canal do CT Hub
A maior plataforma de geração de conteúdo para o mercado de segurança e facilities. Se inscreva no canal. Deixe o seu like nesta live e pega o botãozinho compartilhar. Se o Afonso der um compartilhar agora, ele vai espalhar essa live para todo o estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que o Garuti está fazendo isso agora, que ele está olhando para baixo. Então, se você compartilhar, o bicho vai pegar nessa live, porque eu não vou deixar de apertar os dois agora, hein? Eu vou com 2 perguntas bombásticas, uma com foco no cliente, a outra com foco na própria empresa. Então, se preparem, agora é a hora de compartilhar a live e vai pegar fogo. Afonso, vamos lá, cara. Compliance. Uma palavra bonita, uma palavra da língua inglesa. O compliance, de fato, existe lá fora, cara? Lá fora, na realidade, quando você pega as empresas que têm a maior estrutura de compliance hoje em dia, via de regra, elas tiveram pouco apreço ao compliance. Você pega, por exemplo, vamos pegar a Alemanha, tá? Que é um dos berços do compliance na Europa. Até alguns anos atrás, o valor que a empresa pagava para facilitar negócios no exterior, ele era deduzido da base de impostos na Alemanha. Né? Então, você tem casos aí muito interessantes que entraram para os anais da história do compliance. Né? É o caso, por exemplo, da Volkswagen, que é sabido que eles falsificavam resultados de exame de emissão de poluentes. Né? Então, você tem empresas que foram multadas de maneira muito contundente, até para gerar uma repercussão em termos de mercado. E a Bayer é uma outra empresa que teve aí uma exposição extraordinária, não estou falando aqui, são temas que você consulta publicamente. Tá? Então, e a relação de compliance, ela não pode ser diferente, como eu citei aí o caso, né, da Alemanha, que entende que fora da Alemanha, né, não era errado, e que dentro seria. Essa relação tem que ser equânime aí para todos. Então, e o principal, o compliance em si, a palavra bonita, você já carrega isso consigo, né? A gente aprende de berço, que o que é seu, o que é do coleguinha é dele, né? O que você faz é evoluir essas práticas para o mercado corporativo. Né? Nada além disso, não tem invenção de roda. Hoje a gente tem aí um fenômeno de internet, as redes sociais, que multiplicam as informações rapidamente. Mas eu me recordo que, nos anos 90, por exemplo, a gente consultava um jornal aqui em Minas Gerais, que era o Diário da Tarde, ele tinha um caderno policial, tá? Que era assim, saía sangue se torcesse o jornal. E aí, quando surgia ali algum potencial cliente, alguma informação um pouco fora da curva, a gente fazia sempre um imaginário. Esse cliente, se fosse aparecer no jornal, ele ia aparecer no caderno de negócio, no caderno social ou na página policial. E aí você tinha que recusar. Você tem que fazer escolhas, né? Não pode ser imediatista, não, porque, às vezes, o recurso que vai ingressar na sua empresa naquele momento, ele pode até ser significativo, mas ele vai custar muito para você depois. Então, o compliance é 360, ele é a história que você carrega consigo. Deveria ser, pelo menos, né, Afonso? Deveria. É o que você falou aí, eu ia complementar, mas você já falou tudo. Para mim, é mais importante a educação do que o compliance. Educação é mais importante que ficar assinando no papel. Você assina no papel dizendo que você não vai fazer, nos bastidores o pessoal faz, não adianta nada. O que falta para nós, quando eu falo nós, é mundo. Porque o pessoal foca muito no Brasil aqui, mas é mundial. Eu estive recentemente aí em Portugal, e aí, a gente já imaginava isso, mas aí ficou muito claro. Os caras falam de meio ambiente, poluição, de carro elétrico, né? Tudo carro a diesel, cacete. Todos os carros lá só a diesel, pô. Meia dúzia aí de carro elétrico, vem falar que o Brasil polui, os caras não tem água, não tem nada. Os carros pequenininhos lá, barulhentos, tudo diesel. Então, assim, aí para mim já cadê o compliance? Então, aqui no Brasil, nós temos que enfiar tudo goela abaixo, né? Os controles, meio ambiente, não pode desmatar, porque nós estamos desmatando para produzir. Eles desmataram para quê? Não produzem nada. Vem tudo de fora. Lá é tudo turista. Quem mantém a maioria dos países da Europa é o turismo. Os caras não produzem quase nada.
Aí vai para o país da América Latina, ganha dinheiro e leva para lá. Você sabe, você comentou a respeito, a Europa tem um plano para zerar a emissão de poluentes, né? Eles têm uma limitação, salvo engano, 2030 não se produz mais carro a diesel, acho que 2023 já começa a cair aí a produção desses veículos. Mas falando de compliance e levando para a responsabilidade da empresa, nós fizemos um estudo em 2018 da nossa responsabilidade enquanto empresa pela nossa emissão de poluentes. Então, nós contratamos uma avaliação de um engenheiro ambiental, um estudo, para medir o nosso impacto. E aí nós pegamos nossa frota, ano de veículo, documentação de revisão, matriz de combustíveis que nós utilizávamos e tal, e eu fiquei muito assustado, porque nós tínhamos praticamente 80% de consumo em cima de gasolina. E aí, recebemos um plano, né, de possíveis mudanças e nós adequamos a nossa estrutura a esse plano. Então, à época, nós renovamos frota, e aí um carro novo tem menos manutenção. Nós revisitamos a nossa matriz de combustíveis, fazendo com que a prioridade fosse para o etanol, exceto aí nos rincões, onde nós não encontrássemos numa operação de escolta, por exemplo, né, aí eu tinha que abastecer a gasolina. Então, nós mudamos isso. Né? Nós fizemos, como você sugeriu aí, Garuti, uma adequação de rotas. O resultado é que esse investimento ele se pagou rapidamente. E aí nós ficamos com uma estrutura. Hoje nós temos uma ONG que nós apoiamos, são 40 mil metros quadrados sob nossa responsabilidade no norte de Minas. É uma ONG que cuida da preservação do Cerrado, chama Save Cerrado. Então nós tivemos aí um retorno para a sociedade, porque nós diminuímos nossa pegada de poluentes emitidos, e nós tivemos ainda, claro, uma visibilidade bacana do mercado para essa atitude empresarial que nós tomamos, e uma economia. Né? Então, você vê que, quando eu disse que a relação 360 do compliance ela é satisfatória, você tem ganhos que advêm disso. Afonso, falando um pouco, olhando agora o nosso mercado, né, de terceirização, mercado de margens apertadas, um mercado comoditizado, com raras exceções, mas o mercado ele é comoditizado. O cliente aprendeu a comprar, o cliente que no passado talvez não tinha tanta inteligência, o cliente hoje sabe comprar. E muitas das vezes ele conhece do preço melhor do que a gente. Então, é um negócio diferente a esse bichinho aí. Será que o compliance ele não é infringido em razão das empresas não serem inteligentes no seu plano de negócio e vender preço? Porque é uma questão de sobrevivência. Ninguém quer, com raras exceções daquele cara que ele é 171, que ele é um picareta, esse cara vai ser picareta a vida inteira. Mas o empresário, o empreendedor que é sério, mas que ele sofre com a commodity, ele vende apertado por falta de inteligência ou por falta de plano de negócio bem feito. O mercado cada vez mais está apertando. O cara, por uma questão de sobrevivência, ele fala, eu vou nascer, reinventar meu negócio, ele não consegue pivotar rapidamente, ele vai morrer. Ele não entra em compliance por isso? Ele vai correr um sério risco. Mas o que ocorre é o seguinte, primeiro, você tem empresas que vão comprar por preço e tem empresas que vão comprar por valor. Então, esse processo de venda, de apresentação do trabalho, ele tem que ser desenvolvido com uma base muito técnica, porque, como você falou, o cliente hoje, muitas vezes, ele consegue precificar, mas será que ele entende do que ele está comprando? Então, nós adotamos a seguinte estratégia. Todos os nossos consultores comerciais são egressos da área operacional. Por quê? Se ele tem um contato com o cliente, que é um gestor de segurança, ele consegue discutir tecnicamente e apresentar valor naquela operação. Se ele vai discutir com um comprador que não tem nenhuma conexão com o mercado, que é um comprador de commodity, por exemplo, ele vai se esmerar para fazer um plano de operação, tá? Que sensibilize aquele comprador de que a entrega que nós temos é diferenciada em relação ao mercado. Agora, não vale a pena, Colette, você vender por qualquer preço. Porque o que acontece, nós sabemos disso, você jamais vai conseguir recompor margem
se ela entrar espremida. Esquece. Né? Nós sabemos também que nenhum cliente, por mais importante que ele seja, ou que ele se entenda sendo, ele vai agregar valor na sua carteira para que você venda para outros. Então, essa entrega, muitas vezes, vale mais a pena que você permaneça menor, tá? Mas que você tenha margem em cada contrato. E, principalmente, que você identifique custos. Na nossa atividade, nós não temos margem para pagamento de multa, para pagamento de juros. Então, é muito importante que você tenha um financeiro extremamente adequado, que você tenha um fluxo de caixa compatível com a sua necessidade. Porque se, além de correr o risco do mercado em relação ao comércio, você tiver que fazer mágica com dinheiro ou com a falta dele, cara, você vai quebrar com compliance, sem compliance. E a gente sabe que o mercado, atualmente, ele tem cobrado a conta. Né? A gente vê empresas que a gente entendia há um tempo atrás inatingíveis, que estão minguando quando não acabando. Né? Nesse sentido, nós vamos ter aí uma contribuição interessante, que é o Estatuto da Segurança Privada. O que é que ele traz de diferente? Ele traz a criminalização do tomador de serviço quando ele comprar uma atividade não autorizada. Porque o cliente sabe, mas hoje não tem punição nenhuma. Então ele compra o legal, compra o clandestino e está tudo certo. Ele corre o risco. E o empresário do segmento, infelizmente, ele se expõe a esse risco. Né? E esse, cara, ele não pode ficar com a gente, ele tem que sair do mercado. Quanto antes ele sair, mais salutar vai ser para quem permanecer. Garuti, tua visão. O cara falou tudo já, né, Colete? Então, manda uma pergunta bombástica para ele. O Afonso tá dando aula aqui, pode que ele... Manda uma pergunta bombástica para ele. Vou mandar aqui. Quantos anos de empresa já, anos da guarda, Afonso? 34. Aí, ó. Pois mas 34, eu comecei... Bateu a cabeça, eu tenho certeza. Claro, eu comecei trabalhando com segmento de eventos. Então, eu não tinha uma empresa autorizada, até porque eu não precisava, eu não fazia vigilância, eu quarteirizava quando tinha demanda, e eu tive tanta dificuldade, garoto, para abrir a minha empresa, porque à época não existia GESP, então você montava um processo físico nas DELESPs, qualquer certidão que vencesse nesse intervalo, você teria que renovar, o processo ia para Brasília para ser saneado, então isso demorava meses. A CNV vencia antes de chegar, lembra disso aí? Algumas certidões, cara, certidão de um mês. E aí, Colete, só fazendo um parêntese, eu tinha uma irmã, infelizmente falecida hoje, que trabalhava em Brasília, e ela tinha um alto cargo em Brasília. Ela era secretária nacional de Renda e Cidadania. E quando, depois de 6 meses de eu iniciar o meu processo, pagando aluguel, com empregado contratado, eu fui a Brasília, marquei com um horário com o coordenador geral de segurança privada para entender o que estava acontecendo. Aí coloquei um ternozinho, quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, Afonso na recepção. 9, 10, 11, meio-dia, até às 5 da tarde, eu fiquei esperando. Entrava gente, saía gente, eu não fui atendido. Ele não vai poder te atender hoje, perfeitamente. Posso voltar amanhã? No dia seguinte, a mesma coisa. Aí, cara, foi me dando um desconforto. Eu conversei com a minha irmã, falei, ela trabalhava no Palácio do Planalto, ela tinha aquele PIN poderoso lá de Brasília, né? Falei, me ajuda. Ela falou, não, se eu te ajudar, vai ter um viés político e você vai ficar devendo favor, e eu também o resto da vida. Então eu não vou te ajudar. Sexta-feira de manhã, fui de novo, quando deu quase 5 da tarde eu fui atendido, e a crítica do coordenador geral foi de que estava faltando uma foto de uns rádios. Né? A Nextel, à época, era aceita como comunicação para as empresas de vigilância. Eu mostrei o meu, a nota fiscal estava lá da Nextel, o contrato estava tudo lá. Eu falei, olha, eu posso pedir que mandem uma foto digitalizada de Belo Horizonte para cá. Ele falou, não, essa foto pode ser manipulada. Você faz a foto e entrega na Delesp, lá em Belo Horizonte, e para a gente dar sequência no processo. Aí, cara, eu desci do prédio da Polícia Federal, um prédio bonitaço lá, todo preto, bonitão lá em Brasília, um caminhão da CUT indicando uma greve. Falei, fudeu.
desisto. Me venceram, não vou. E aí, passei a mão no telefone, liguei para a Vânia, minha esposa, falei, aqui, desisto, não dá, as forças são muito poderosas e eu não vou conseguir vencer. Ela falou, não, agora você vai até o fim. Dito e feito, voltei, fiz o processo, renovei as certidões todas, mandei para Brasília. Foi aprovado? Eles queriam a comprovação de que eu tinha um capital social. Cara, eu estava com a empresa aberta há mais de 6 meses, gastando. Eu anexei todas as notas, porque se eu fosse fazer cópia ia ficar muito caro. Mandei todas as notas originais para Brasília. Tá? Sei que dos 110 mil do capital eu tinha, sei lá, eu tinha uns 50, tá? que era sobra. E assim, o desespero batia, porque eu não podia trabalhar. Né? Então, isso fez com que eu reunisse forças para pensar o seguinte, foi tão difícil chegar aqui que eu não posso errar. Eu tenho a responsabilidade de perpetuar essa operação para ir embora. Eu não aceito erro de ordem moral na minha empresa, nunca. Pode ser o Papa. Tá? Não aceito. E isso é uma máxima que eu emprego com todas as pessoas que vão trabalhar comigo. Porque, invariavelmente, né, as pessoas que estão conectadas com a administração ou com o comercial, eu estou no prédio, então eu chamo para uma conversa. E eu sempre reforço isso. A pessoa nunca vai receber uma ordem para fugir com o que seria ético e nunca vai ter que dar essa ordem. Tá? Isso é uma questão nossa, isso para mim é basilar da nossa operação. Muito bom. Deixa eu fazer a pergunta rapidinho, Colete. Claro. Eu bati um papo lá com o Afonso, lá no Bootcamp, e a gente estava trocando figurinha aí de sistema, como controlar ou fazer a gestão da equipe interna, e você falou que tem um aplicativo aí que você consegue controlar o time de todo mundo. Dentro desse aplicativo, você tem aí alguma coisa voltada para compliance internamente? Não. O que acontece é o seguinte, eu tenho as políticas de acesso do nosso sistema fazem com que tudo possa ser percebido num nível hierárquico superior. Então, eu sei, por exemplo, se nós estamos aplicando um desligamento, se ele foi motivado, se nós estamos fazendo uma entrega compatível para o nosso cliente, porque eu tenho indicadores disso. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho os meus atendimentos de segurança eletrônica. Eu tenho um indicador de não atendimentos. Tá? Isso é compliance para mim. Porque, se eu estou entregando para o cliente, ou se eu estou vendendo uma estrutura e eu não estou entregando, eu tenho que ter o acompanhamento disso para melhorar esses indicadores. Né? Da mesma forma, partindo do princípio de acompanhamento, todas as nossas avaliações de pessoal, de contrato de experiência, por exemplo, elas são amarradas em relação aos supervisores. Então, não adianta que amanhã ou depois o supervisor diga, mas o João, o Antônio, o Pedro não é bom. Opa, peraí. Ele teve que, por política, cumprir uma regra básica que era acompanhar, capacitar aquele profissional. E, nesse sentido, nós vamos chamá-lo à responsabilidade quando eu tiver um dissabor com aquele profissional. Então, esses filtros que nós fazemos, eles nos permitem nivelar por cima. Né? A gente tenta sempre tirar o embrulhão do mercado. Né? E da mesma forma, como eu disponho das informações que o meu time dispõe, eu não tenho que usar de nenhum subterfúgio para cobrar deles uma providência, ou para sugerir uma melhoria, ou para pedir que eles apresentem uma alternativa, porque a gente está falando a mesma língua. Eles não precisam me enganar, eles não vão conseguir, e nem eu a eles. Né? Então, você não perde tempo com isso. Né? Isso eu gosto do modelo que nós temos atualmente. Falando em equipe, eu até tenho conversado, troquei umas mensagens com o Igor, que é o seu gerente. Nós iniciamos um projeto que é a Árvore dos Desejos, e ele me solicitou como é que é e tal, porque nós fizemos a Árvore dos Desejos com base do cumprimento do nosso Manual do Colaborador. Né? E parece que vocês estão buscando aí na FTEC também uma alternativa nesse sentido. Então, como o relacionamento com o mercado tem que ser amplo, nós passamos para ele o nosso manual, tá? Para que você possa aí, eventualmente,
pegar algumas ideias e tal, melhorar dentro da estrutura que eu sei que você tem, né? E, cara, nivelar o mercado por cima. Exatamente. A gente criou até um grupo aqui, envolvendo jurídico, operacional, comercial, para subir essa régua. Eu falo o tempo todo, cara. Eu não tenho nem segredo. O cara pergunta para mim como que eu faço, eu explico. Se quiser também, agradeço o envio do seu material, mas se fosse o contrário, também nós enviaríamos, porque quanto menos a gente errar, menos empresas trabalharem de forma errada, o cliente começa a contratar melhor. E aí tem um detalhe interessante. A empresa que saiu do mercado ontem, cara, ela tinha a mesma autorização que nós temos. Em tese, ela tinha o mesmo processo. Qual que é a segurança do cliente que ficou prejudicado ontem por uma empresa que quebrou em nos contratar? E vai pensar, pô, mas o cara tinha uma portaria de autorização, um certificado de segurança, igualzinho a você. O que vai garantir que nós não vamos ser esse mesmo concorrente amanhã? Mas esse é o primeiro questionamento de reunião com o síndico, com o diretor, não é isso? Sim. Tudo que você está me falando aqui, o outro também falou. Não é isso? É o mesmo. Eu passei por várias reuniões que falei, cara, então agora é voto de confiança mesmo. Você chegou num ponto que você ou acredita que nós podemos mudar, ou nós vamos entregar a mesma coisa. Então, é difícil, né? O nosso mercado. Eu estou sentindo uma certa melhora. Ou não, Colete? Sem dúvida. Estou sentindo que está melhorando um pouco, né? Acho que a gente está conseguindo, a gente, como eu falo, todas as empresas, dar uma mudada nesse costume, vai. Eu queria fazer só mais uma pergunta, Colete. Eu sei que você tem um tempo aí, mas nós vamos atrapalhar você. Eu não estou preocupado com você, não. Você teve algum constrangimento, Afonso, em reuniões com o síndico, diretor, gerente, falando de compliance, de pedir o rebate? Sim. Tive. E mais tem do que isso, algum assim engraçado assim, que você pode contar? Sem nomes? Na realidade, eu vou trazer isso até para o lado interno. Eu estava buscando no processo que nós contratamos o Altair, nós entrevistamos uma série de pessoas. Eu acho que o Rogério, que é superintendente nosso, está aí na sala também. Nós entrevistamos uma série de pessoas e eu recebi uma indicação de um profissional que tinha assim uma reputação de grande vendedor, tá? E eu fiquei muito interessado, falei, opa, vou conversar com ele, vamos entrevistar e tal. E começamos a bater um papo, e a conversa evoluiu, e ele realmente tinha uns cases de sucesso muito interessantes, né? De sorte que ele seria o cara. Tá? Eu olhei para o Rogério, ele olhou para mim, tipo assim, é ele, pronto. E aí ele fez uma pergunta, como é que é a política da empresa em relação a um caixa para bonificação dos clientes. Tá? Cara, um abraço, né? Ele só mudou a forma, Afonso. Ele foi mais polido no questionamento. Pois é, cara, mas aquela história de que nunca serão, o cara desse não vai falar pela minha empresa nunca. Né? E num caso desse, eu não atendo esse cliente. Tá? Eu não vou atender. Se eu tiver que fazer uma concessão para um comprador, é muito diferente de eu fazer uma concessão financeira em termos do pacote. Olha, eu vou bonificar, eu vou dar um desconto aqui de uma semana, eu vou fazer uma implantação, eu vou colocar um equipamento X. Em benefício do contrato, em benefício de quem está comprando, nunca. Isso nós não fazemos, não. Muito bem. Eu prefiro não ter o cliente. Vamos pensar, amanhã alguém vai dar 10 centavos a mais para ele e vai me tirar. Então eu prefiro não entrar. É um leilão, né? É um leilão do mal. Agora, para a gente polemizar, caminhando para o nosso momento sem crachá, já que o Neves não está aí. Recentemente, eu recebi um convite para uma grande concorrência, de uma grande multinacional para diversos sites. Não posso falar qual setor, porque aí vai denotar escancaradamente. E nesse edital de concorrência, e foi pulverizado para grandes empresas, né? Eu, por relacionamento, entrei nesse vácuo. Lá estava escrito porteiro-condutor. E foi um questionamento das empresas licitantes, participantes, dizendo assim, gente, isso aqui está errado, com base na legislação tal, isso é serviço de vigilância, assim, assim, assim. E aí, obviamente, que não veio a resposta. A resposta foi, favor seguir com o escopo pré-definido pela empresa. Obviamente, as empresas sérias caíram fora,
não vou nem dizer sérias, né? Eu não vou questionar se é sério ou não sério. Eu caí fora, obviamente, o que eu falei, eu não vou expor a minha marca a um risco que não compensa financeiramente. Não vou questionar se é sério ou não é sério. Eu falei, meu, obrigado, eu já saí fora de cara. Não vou nem perder meu tempo. E grandes empresas seguiram no processo. E ganharam essa concorrência. Aí eu lhe pergunto, eu sei que os dois vão dizer que não. Mas por que uma grande empresa com ações listadas lá fora na Europa exige isso? O que fazer? Denunciar um contrato desse? A minha vontade é de falar a marca aqui de forma explícita e correr um risco. E foda-se, desculpa a palavra, né? Já que a gente está aqui falando de compliance. Cadê o compliance? O compliance, então, é só quando lhe convém? Queria a resposta de vocês. Bom, isso vai dentro do que eu falei inicialmente. Quando você tem uma venda consultiva, porque não foi, certamente quem criou esse edital, não foi a área de segurança, porque a área de segurança ela tem conhecimento da legislação aplicável para perceber que você tem erros, né? E aí vale a pena identificar o seguinte, qual é a atividade que esse profissional vai exercer? Porque o porteiro condutor, você esquece. Ele não vai acontecer. Porque o porteiro, de acordo com o CBO, ele tem uma posição fixa, é a portaria. Então, essa nomenclatura. Agora, será que você tem as atividades deles bem definidas? Você tem algum CBO que seja aplicável para essa função? Então, nós vamos ver o aspecto legal. Porque eu posso atender a esse cliente estando em compliance e orientando de que aquilo não está correto. Esse é um ponto. Agora, atender para correr o risco do cliente, nós não vamos fazer. Em relação a empresas grandes, a gente tem percebido, Colette, que elas se aventuram em uns riscos que nós não devemos correr também. E aí eu não sei se é falta de acompanhamento, se muitas vezes é só a busca pelo faturamento em si, se o comercial faz isso à revelia da sua diretoria só para trazer mais faturamento para dentro de casa e ganhar a sua comissão. Mas certo é que depois de tantos anos, nós não podemos nos expor e fazer um negócio desse errado. Nós tivemos uma concorrência há um tempo atrás e eles dimensionaram todo o quadro e esqueceram da segurança do trabalho, tá? Que era representativo dado o volume de colaboradores. Nós não podíamos incluir uma linha para colocar esses valores. Nós acrescentamos a nossa taxa de administração. Nós saímos do processo, tá? Porque o nosso cliente ficou fora. Mas aí o que aconteceu? A empresa que ganhou, né, ela ganhou sem incluir essa informação. O resultado é que ela está saindo agora desse contrato, que é um contrato gigante, ela mobilizou mais de 1.000 pessoas e está saindo porque ela tentou recompor o preço depois que ela tinha feito a bobagem e o cliente não aceitou. Então, o compliance te favorece nesse sentido, ele te protege. Garuti, você recentemente participou de uma concorrência e perdeu para uma empresa colocando porteiro-condutor. Vigia-condutor. Porteiro. Muda os nomes só para enganar quem está comprando. Muda o nome. Cara, e aí eu conheço esse empreendedor. E aí eu fui discutir com esse empreendedor. Eu falei, cara, claro que ele não sabe que eu sei que você participou, né? Aí vem o network, né, Afonso? Network, e a gente vai juntando os quebra-cabeças. E é um cara que eu tenho um carinho, admiração, você sabe quem é. Aí eu te falo, cara, eu fui questionar, falei, cara, vale a pena? Ele falou, cara, é uma questão de sobrevivência. Colette, grandes empresas do setor aceitam e vêm fazendo isso. Isso não é uma questão de sobrevivência? Eu falei, não sei, eu não vendo preço. Não é. E eu não quero entrar nessa seara, porque talvez eu, como pequeno hoje, posso me dar o luxo, Afonso e Garuti, de não correr esse risco. Eu falei, cara, eu acho que é uma questão de... Eu não vou nem falar de uma questão de compliance, né? Porque o cara empresário sabe o que está fazendo. O empreendedor, ele está assumindo o risco, né? Se ele dorme ou não dorme, é uma outra questão. Eu acredito não vale a pena, porque a conta, no meu ponto de vista, não fecha. Porque o cara que compra errado, não compliance, não tem margem.
Verdade. Já começa por aí. Ele não tem Mas dinheiro para deixa eu colocar dedo na ferida. Vamos pensar o seguinte: quando você pega o Código Brasileiro de Ocupação e pega o código do porteiro, do vigia e tal, ele é o mesmo. As funções são diferentes. O vigia tem mobilidade, o vigia não é estático. Tá? Então, à luz da legislação, hoje, se você pegar uma relação de trabalho, numa empresa de serviços, claro que não numa empresa de vigilância, você não teria nenhum impedimento legal para que esse vigia itinerasse pela sua planta. Tá certo o raciocínio? Se ele vai itinerar dentro dessa planta a pé ou de carro, não faz diferença. Entendeu? Então, pesquisando à luz de legislação, tá? Eu fui na relação de trabalho. Tá? Se você pesquisar, né, vou pedir para alguém colocar aí qual é o código, né, dessa atividade. Você vai ver que a descrição do porteiro e do vigia, ela só diverge nesse ponto, de que o porteiro faz o controle de acesso, que ele é estático, e que o vigia itinera dentro de um local vigilado. Tá? Então, nesse caso aí, há de se avaliar, mas eu entendo que o risco ele inexiste desde que você faça um registro desse colaborador e no contrato de trabalho você tenha essa classificação regular. Deixa eu só complementar, porque nesse caso nós pesquisamos muito, viu? Eu sempre envolvo o meu jurídico quando tem essas questões, a gente tem até já tem quase um livro escrito de tantos questionamentos que a gente já fez juridicamente, porque você falou, tem o CBO, tem a convenção coletiva, tem a CLT e tem a cabeça do juiz. Tem. Né? Então, assim, o vigia tem uma brecha, até o próprio controlador de acesso, se eu falar que ele vai verificar as portas aí, se estão fechadas ou não, nós estamos falando de controle de acesso, está dentro do acesso estão ou não. Agora, quando você fala aí que o cara vai fazer ronda de carro e não está previsto lá na convenção coletiva, porque eles usam a convenção coletiva sempre a favor, né? Quando você vai usar a convenção coletiva para justificar, por exemplo, no caso da vigilância, que tem uma gratificação de benefício, que ele não está mais naquele posto, que ele foi alocado para outro lugar, e você tem que remover porque não está previsto, o juiz entende que não, porque ele recebeu tanto tempo, então é direito adquirido, impactou no salário e tal. Agora, quando você vai falar para ele que a convenção da serviço não tem nada a ver com a vigilância, e uma prevê um adicional de condução, prevê a periculosidade, o cara tem uma formação de vigilante, ele é perigoso dar a equiparação salarial, uma periculosidade. Eu já tive caso aqui do porteiro trabalhar do lado do vigilante, ele querer a periculosidade. Não ganhou. Isso é um problema comum às empresas. Então, não ganhou. Então, assim, eu acho que, principalmente para nós aqui, você tem um pouco de mais funcionário que a gente, está maior, tem mais tempo e tal. Eu não assumiria e não assumo isso, porque eu já perdi para essa empresa que o Colette mencionou agora e já perdi para a empresa grande. E eu tinha um certo relacionamento com o gestor do contrato. Falou, Garuti, você falou que não faz, mas a empresa X, que é muito maior que você, falou que faz. Falei, então, contrata ela. Boa sorte. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Acho não, né? É uma metodologia minha. Eu costumo me posicionar em algumas questões. Costumo me posicionar e é o nicho de mercado que eu quero. Já tem um risco pra caramba, cara, fazendo tudo certinho. Vale a pena nesse caso, quando a gente tem um impasse desse, a gente sempre busca o envolvimento do jurídico e ver todos os aspectos legais envolvidos, ver jurisprudência, porque muitas vezes o detalhe que você vai atender naquele contrato ali não tem uma previsão expressa, né? Então você pesquisa o histórico. E aí o que a legislação estabelece é o seguinte: tudo que não está proibido está permitido. É assim que funciona o direito, tá? Então, quando você não tem uma vedação e quando você tem ali um profissional cuja missão dele é promover a interação com todo o perímetro, tá? Ele não está estático. O porteiro condutor esquece, mas o vigia vale a pena, e eu posso colocar o meu jurídico aí à disposição para participar, porque o vigia tem a característica de mobilidade. O vigia e o porteiro não é mesmo o CBO e a mesma função? É o mesmo CBO, mas o registro faz diferença.
Tá? Eu discuti isso aqui, é muito próximo. Eu optei em não arriscar. Pois é, mas entenda o seguinte, se você tiver um porteiro fazendo essa função, mesmo sendo o CBO, você terá problema. Se você pegar esse porteiro, fizer um exame de mudança de função e passar o registro dele, ele vai ter o mesmo salário de vigia, o CBO de enquadramento é o mesmo e você não tem nenhuma exposição legal. Tá? É o que está acontecendo no porteiro, né? Tá igual. A questão é o registro, embora o CBO seja o mesmo. É o que está acontecendo. Não, estão fazendo isso, né? Assim, está muito parecido quando incluíram a periculosidade do vigilante, que aí apareceu o fiscal de piso, controle de acesso. Né? Então, para baixar o preço, inventaram umas funções diferentes, criaram algumas regras aí para não ter equiparação salarial, aí incluir a periculosidade. É um método, talvez, de sobrevivência. Eu acho que das empresas grandes que você citou aí, eu acho que está mais voltado para o resultado do que propriamente para compliance, qualquer outra coisa. Porque quando tem fundo por trás, Roberto, o cara não quer saber o que você está fazendo, não quer saber se não é nem resultado, é o faturamento. Porque você vê que as margens das empresas elas são muito pequenas e dessas pior ainda. Né? Quando a gente vê o crescimento que elas tiveram nos últimos tempos, ele é muito pequeno. Vou pegar uma empresa que lançou ações em bolsa, fez o IPO ano passado, por exemplo. O crescimento do valor de ação dela do ano passado para hoje, ele chegou a 5%. Ou seja, sequer a inflação. Então, em tese, eles incorporaram mais serviços, né, porque eles têm outros faturamentos, adquiriram mais empresas, e eles têm um valor por ação mais barato do que havia antes. Então, o que eles querem é faturamento. Né? Isso está claro. O capital que eles vão trazer para dentro do negócio é em função da valorização em bolsa ou do retorno do fundo, nada além disso. É isso aí. Meu amigo, tema polêmico. Não tem jeito. A única forma de fugir disso, na minha opinião, galera, não tem jeito. É você reinventar o jogo. Eu vejo, Afonso, e aí tirando um pouco o lado prático da história, quem vender preço, quem não vender valor, cara, ou o cara vai ter que bater no peito, vai falar assim, cara, eu vou morrer de forma ética, ou ele vai se vender para o inevitável e ele vai ter que acabar fazendo coisas que nem ele concorda, porque ou o cara nasce picareta ou ele se torna picareta, não vejo outro caminho. Então, o caminho que eu vejo de forma cara, saia do mercado e reinvente o seu business. Não tem jeito. A gente já sabe que o governo não vai fazer nada para nos ajudar. Reforma, cara, se a gente for ficar esperando reforma, mas agora é no dia de eleição e tem Copa do Mundo. Não adianta. Inflação subindo, GPM lá nas alturas, taxa Selic estourando, cara, taxa de juros nas alturas. Não tem jeito. Então, ou o cara reinventa o business dele, ou ele vai chegar uma hora que ele vai se ver na cruz, vai falar, cara, ou eu vou morrer pendurado na cruz, ou eu vou ter que ceder ao movimento, cara. Não tem, é questão de sobrevivência, é nascer ou morrer. Mas como esse tema é polêmico, a gente deixa para uma segunda aula, para a gente finalizar, porque eu estou aqui na aula do metaverso, coloquei o fone aqui para não perder nada. Eu já estou estudando ter a minha empresa no metaverso, tokenizar os meus negócios, então, quer dizer, não tem jeito, ou você reinventa o seu business, ou a gente vai morrer. Porque não vai ter espaço, cara. Então, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria fazer um bate-bola com vocês. Né? 2 grandes empreendedores, e eu queria que vocês trouxessem um insight cada um. Antes disso, eu queria que vocês colocassem quais empresas que vocês entendem, não só do nosso mercado, fora dele, que vocês falam, cara, essa empresa é uma referência, eu me norteio pelos valores dela, ou pelas estratégias, ou pela inovação, e qual o insight que vocês trazem para quem quer empreender nesse mercado? Cara, quero começar, quero empreender no mercado de segurança e facilities. E aí, o que fazer? Eu tenho o meu, e aí eu vou dar no final. Está com vocês aí. Bom, eu gosto muito da operação da Hotmart, porque eles criaram um mercado inexistente, eles são referência, eles têm uma entrega muito além da expectativa, tanto para o cliente final, quanto para os organizadores de evento. Eles deram voz para um sem número de pessoas que não teriam acesso ao mercado. Uma estrutura extremamente organizada, eu tive a oportunidade de atendê-los aqui em Minas Gerais. Eles realmente não param,
tá? Em termos de estrutura, eles se reinventam, eles têm um mercado exponencial e têm uma série de processos muito organizados, tá? Eu tive a oportunidade de fazer uma série de estudos aqui para o Google também, que é uma estrutura também extremamente alinhada com o futuro, tá? Ela preserva ela respeita a cultura das pessoas. Então, você vê que quando a gente fala hoje de inserção, de aceitação do outro, o Google acaba se tornando uma referência desse mercado. Eu me lembro que nós tivemos uma oportunidade que um analista dele se perdeu em Belo Horizonte. Ele era, não me recordo, não sei se espanhol ou argentino, e nós localizamos com auxílio de alguns amigos, nós localizamos esse colaborador deles, esse analista, numa praça, né? Nós pedimos aí o auxílio da Central Olho Vivo da PM, e nós localizamos ele numa praça sentado confortavelmente. Tá? E a abordagem que a empresa teve quando ele chegou na organização foi assim, ímpar, pelo acolhimento que teve, por tudo, né? Porque ele estava com tecnologia da empresa, ele expôs a marca, gerou um alvoroço todo. Então, assim, a forma como que eles trataram o assunto e a forma como que eles lidam com os colaboradores, os mais diversos, para mim é uma referência. Muito bom. Também você puxou porque é mineiro, né, Afonso? Não, mas eu falei do Google. O Hotmart, sim. A Hotmart, sim. Puxou pro lado do mineirinho, né, Gabriel? Não, mas a Hotmart é mundial, cara. Puxar o mineirinho. A Hotmart é mundial. Né? Hoje ela está no mundo. Né? Não, baita empresa. A gente usa, né? Não tem. Eu sinceramente desconheço aí, no nível deles, um concorrente. Eles têm empresas que tentam ter a mesma entrega, mas difícil. Muito bom. Garuti, você? Vamos lá. Eu vou dar duas, uma bem breve. Para mim, a Grabber sempre foi uma referência. Eu sempre gostei muito da referência da Grabber. Hoje, né, já não é aquela Grabber que a gente conheceu, porque fundiu com um grupo muito grande, então acaba perdendo um pouco da identidade. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, que a gente tem até uma certa parceria aqui na Alphaville, que é a Área, que é uma empresa de vigilância também, né, que é uma associação residencial de Alphaville, empresarial e residencial de Alphaville, porque está muito ligado com a gente. Hoje a parceria é tão forte em questão de treinamento, de cultura, até de estratégia, de posicionamento da marca, porque a Área também se posiciona como uma marca, apesar de ter uma legislação que ampara o serviço deles aqui em Alphaville, eles mantêm uma qualidade lá em cima, né? Poderiam aí, eles já têm isso pactuado, isso já transitou em julgado, não tem jeito, o pessoal é obrigado a pagar mesmo, mas eles não abaixam o nível de entrega. Então, para mim, é uma referência de mercado. E uma dica que eu posso dar aí para quem quer empreender, cara, que eu não consegui fazer isso lá atrás, porque eu mantive o meu trabalho, mantive minha consultoria e montei minha empresa, sofri um pouquinho como você, meu Afonso, lá na abertura da empresa, porque eu sou muito metódico, eu queria tudo certinho, e a Polícia Federal também entrou de greve no meu período. Então, um processo que era para durar 4, 5 meses, durou 1 ano. Demorou muito mais. Então, bancando aluguel, bancando pessoas, né? Então, aquele trabalho todo aí financeiro, tive que comprovar renda também, usei meus carros, então é bem difícil mesmo no começo. Mas eu começaria com uma contabilidade muito boa, eu faria um estudo fiscal muito bom antes de montar, não só no nosso mercado de segurança, mas qualquer mercado. Então, o plano de negócio é fundamental. Então, analisar mercado e ter um contador do mercado. Porque eu sofri muito no meu segmento de contratar contador, que não era. Até o que está com a gente hoje é meio que nós formamos ele, nós contratamos de outra forma, como consultor, e desenvolvemos um contador interno, folha de pagamento é interna. Nós começamos terceirizando, depois internalizamos tudo, porque ninguém entende nosso ramo, vamos ser honestos. São 3 convenções. São 3 convenções diferentes, serviço, bombeiro e vigilância, sem falar do monitoramento. Então, eles não conseguem entender que um é 60%, outro é 50%, um tem adicional de periculosidade, outro não tem. É muito confuso. Eles são acostumados a fazer aquele pacotinho fechado, que é o que os sistemas vendem, né? Então, uma boa contabilidade, uma análise de mercado financeiro, né, e fiscal é extremamente importante. Fundamental, eu diria.
Senhores, que aula, hein? Bom, eu, para trazer o insight final, colocaria o seguinte, né? Eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, Garuti, e o Afonso também. Eu acho que o cara precisa conhecer profundamente de custos, preponderantemente, não tem jeito para qualquer negócio. Não adianta você ter vontade, ter dinheiro, mas não conhecer de custos, meu. Hoje ainda, com essa competitividade na ponta, se não conhecer... E o nosso mercado tem essa deficiência, as pessoas não sabem quanto custa, não sabem fazer cálculo, não conhecem a parte tributária do negócio. Então, quer dizer, e aí, no Brasil, para você sair na frente, você tem que conhecer a parte tributária, não tem jeito, onde buscar eficiência. Esse é um país que vive de eficiência, então talvez esse é um grande mote. E o segundo é plano de negócio bem feito. Se posicionar, se consolidar como marca, como estratégia, enfim, atacar. Agora eu estou olhando essa questão do metaverso, tokenizar as coisas, realidade aumentada, para poder fugir desse commodity maluco, para não morrer na praia ou chegar na hora, Afonso, e me pendurar na forca lá e eu falar, e aí, para que lado que eu vou, né? Vou realmente ser firme, fiel e forte aos meus valores e vou morrer, ou vou ter que sobreviver e infringir o compliance, né? Eis a questão, né? Enfim, galera, eu agradeço imensamente Afonso em ter aceito o nosso convite. Cara, você conhecia aqui em São Paulo no Bootcamp, deu liga, né? Um cara sério, empreendedor, simples na essência, que de fato sobrevive a esse país maluco, porque empreender aqui não é para qualquer um, né, cara? É uma faculdade diária, então queria agradecer por participar aqui com a gente no Tacada. O Garuti, que aceitou o convite às 6h10, falei, cara, preciso de você, entrar lá, vamos entrevistar o Afonso. E se rendeu aí em fazer as vezes do Neves. Te falo que o Neves vai perder espaço, porque... Cara, aqui, gosto muito do Neves, mas Garuti, show de bola. Também, né? O cara estudou, né, Afonso? Estudou, pô, se preparou. Agradecer ao nosso público que toda quinta-feira está aqui com a gente. Tacada de Mestre foi feito da gente para vocês, então aqui não tem papo na língua mesmo, a gente abre a caixinha de ferramentas. Pena que passa muito rápido. Então, vou deixar para que vocês conduz o encerramento e um beijo no coração de todos vocês, galera. Isso é Tacada de Mestre. Do coração para as lives. Está com vocês aí. Obrigado pelo convite. Para quem quiser conexão, eu estou no LinkedIn, Afonso Oliveira Cunha. Estamos inteiramente à disposição. Concordo com o Garuti que a gente tem que promover melhorias no nosso mercado. Então, dentro da experiência que nós tivemos, o que a gente puder contribuir para... fazer com que quem queira ingressar no mercado trilhe um caminho menos tortuoso, eu estou inteiramente à disposição para auxiliar, para passar umas dicas dentro da experiência que nós tivemos. Obrigado, Colete, Garuti, um prazer ter você aqui também e estamos juntos. Bom, cara, também só tenho a agradecer, né? O Colete me põe umas roubadas aí, mas como eu sou um cara que lição paga, lição cumprida, eu não consigo fugir, né? Falo, não, tá bom, vou ficar aqui. Tava saindo, voltei, liguei a câmera, arrumei aqui o que tinha que arrumar e vamos lá. Deixa cara, a Paula ficar brava, fala, Paula, vamos atrasar o jantar. Não, a Paula perguntou assim, que hora que você vai? Eu falei, não sei, cara, tem um negócio para resolver. O que aconteceu de última hora? Ela nem sabe. Agora deve estar sabendo que eu voltei no grupo da empresa, deve estar sabendo. Então, só agradecer a todo mundo que nos assistiu. Sucesso, Afonso, aí em Minas. Pode contar com a gente, fazer uma coisa, ir para São Paulo. Aí pode... Na verdade, você vir aqui, você tem que tomar um café aqui na empresa. Tem que conhecer aqui. A gente toma um café, almoça, aí passa um dia, aí troca essas figurinhas que são importantes. E quem precisar também de alguma coisa, está lá o Instagram, o LinkedIn. A gente tem trocado algumas ideias aí. E vamos em frente, né? Mercado difícil, mas eu continuo acreditando que a marca é mais importante do que qualquer coisa. Sem dúvida. Galera, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos quinta-feira que vem, pontualmente às 18h30. De volta com o Antônio Neves. Valeu, galera. Tamo junto. Show. Obrigado.